E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Bom, galera, vim aqui falar de Copa do Mundo, que na verdade eu tava pensando se eu gravava a cada jogo do Brasil no meu vídeo do Bate-Bola Tricolor, mas pensei desistir. Também não consegui. Então eu decidi fazer pensando comigo gravar em cada fase, né? Cada rodada, no caso, né? Acabou a primeira rodada, já estamos na segunda rodada, mas vou falar um pouco da primeira nesse vídeo e um pouco do começo dessa segunda. Quando acabar a segunda, vou falar um pouco da segunda rodada. Quando acabar a terceira, e começar a oitava, as quartas e assim por diante. Mas falando rapidinho de São Paulo, galera, antes de começar a falar de seleções, tanto seleção brasileira e tanto outras seleções sobre na Copa do Mundo no contexto geral. O São Paulo teve uma boa vitória contra o Vitória, né? Praticamente 2 semanas atrás. E foi uma vitória que, na minha opinião, mostrou realmente a evolução do São Paulo, mas também em determinado momento mostrou que o São Paulo tem muito a evoluir e muito a melhorar, né? Se o São Paulo quiser algo para frente, se almeja conquista, se almeja disputar tanto o brasileiro tanto como a sul-americana num alto nível, o time tem que melhorar bastante, né? Mas como eu disse, o time realmente tem uma evoluída muito boa. A gente tem, eu tô confiante e eu tô almejando algo. Por que não a sul-americana? Por que não um bom brasileiro? Assim, vai depender do que a diretoria vai poder fazer aí. Agora é um momento de especulações, né? Apesar de como a Copa do Mundo é o foco total, então as especulações dos clubes, tanto aqui do Brasil, tanto da Europa, se tornam em segundo plano. Mas sabemos que a permanência do Militão é muito difícil. Mas como eu disse a vocês, eu gostaria muito que o Militão ficasse pelo menos até o final do ano. E tem alguns jogadores aí que está sendo especulado, né, no São Paulo, que foi o Rara, né, jogador que joga no México, não lembro o time agora. E tem outro jogador também que está sendo especulado, que eu não lembro o nome, é Jorge alguma coisa, equatoriano, que joga no futebol argentino, que também está sendo sondado pelo São Paulo aí, mas por enquanto é isso, né? E vamos curtir essa Copa do Mundo aí, apesar de eu estar com saudade do São Paulo, mas a Copa do Mundo é uma coisa espetacular. Eu sou apaixonado por Copa do Mundo e Olimpíadas. A Copa do Mundo que vai abrir um leque maior, se eu não me engano, na Copa já do Catar, né? Parece que vai ter mais times. Eu acho que isso é interessante. Eu pensava comigo que poderia cair um pouco na parte técnica, mas se a gente pensar, poderíamos ter nessa Copa ainda uma Itália. Tudo bem, a Itália não está bem, a Itália está tendo dificuldades, mas a Itália poderia incomodar, porque não uma Holanda, aqui uma seleção sul-americana, um Chile, né? Na América do Norte, que também não ia ter uma grande, não ia aumentar muito a parte técnica da Copa, mas Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, além de ser uma grande economia, sabemos que os Estados Unidos é um país, na minha opinião, espetacular. Só que no futebol ele não chegou ainda no nível como nos outros esportes, né? Como basquete, por exemplo, falando, eu gosto de NBA, torço pro Philadelphia 76ers. Então não dá para comparar o nível do basquete americano com o nível do futebol, uma coisa assim incomparável. E com os outros esportes também, se a gente for aqui falar esporte por esporte americano, futebol americano, a gente sabe que lá o futebol americano também é muito popular, e que o futebol não chega nem perto, né? E o futebol feminino que chegou no estágio alto, né? Nos Estados Unidos, e diferente do futebol masculino, né? Apesar de ele ter algumas ligas,
com públicos até, teve alguns anos que o público da Liga Americana foi maior que aqui no Brasil, mas ainda está muito longe ainda de ser um país que não é um país, como é que se fala, galera? Um país protagonista do futebol. E às vezes eu não entendo nem porquê, porque os Estados Unidos é um país de muitas culturas, né? De muitas nacionalidades, com muitas pessoas que migram lá, né? Tem uns ilegais também, né? Mas tem muitas pessoas de outros países que migram legalmente lá. Tem aquela colombiano, europeus, brasileiros, argentinos, enfim. E a gente não sabe o porquê que essa migração, essa junção não apareceram futebolistas, né, nos Estados Unidos, né? Porque se a gente pegar na França, aparece, a gente pega outros países da Europa, que muitos países da África, aquela coisa de a pessoa nasce no Marrocos, mas é um pai francês ou família holandesa, e acabam migrando para a seleção francesa, então uma coisa, ou holandesa ou belga. Então uma coisa curiosa também de algumas seleções, no caso Marrocos, que tem muitos jogadores franceses e holandeses e espanhóis, só que eles não preferiram a nacionalidade, jogar pela seleção do Marrocos, porque a concorrência seria muito forte, né? Principalmente na França. No caso do Benatia, o Benatia ele é francês, né? E outros jogadores como alguns holandeses, alguns espanhóis, enfim. Hoje teve o jogo da Suíça e Sérvia, né? Foi bem legal aí a comemoração do gol de Shaqiri, no segundo gol da Suíça, né? O Shaqiri, que ele eu não sei ainda como é que é a história dele, do Xhaka, que o Shaqiri e o Xhaka, que são os dois principais jogadores da Suíça, eles são do Kosovo, né? Kosovo, que é da antiga Iugoslávia, né? A Iugoslávia teve aquela separação, era um país que teve aquela separação, que virou Sérvia, virou Bósnia e Herzegovina, virou Croácia, que ontem deu um chocolate na Argentina. Aí tem, se não me engano, Macedônia, se não estiver enganado, Macedônia. Tem a Eslovênia. Galera, tem mais um país aí que não, e tem Montenegro. Albânia também, né, galera? Eu vou dar uma olhada direito, mas se dividir em muitos países, né? Foi como a Rússia, Ucrânia, né? Entre outros, a República Tcheca, né? Que era a Tchecoslováquia. Enfim, e assim vai, né, galera? Mas enfim, falando dessa primeira fase de Copa do Mundo, primeira rodada da Copa do Mundo, falando um pouco do começo da segunda rodada. Bom, galera, eu colocava no meu top, das minhas favoritas, na primeira lista, eu colocava França, Alemanha, Espanha e Brasil. Não colocava Argentina, porque eu estava um pouco desconfiado com o futebol argentino. Não para o futebol argentino não ter qualidade, mas a gente sabe que o futebol argentino vem numa crise de muitos anos, e isso está se mostrando dentro de campo também. Então eu não colocava a Argentina como um dos meus favoritos, mas eu colocava na minha segunda lista, pelo fato da Argentina ter o Messi. Como coloquei também o Portugal por ter Cristiano Ronaldo, apesar que ainda o Portugal não está classificado, na minha opinião, apesar do Cristiano Ronaldo ter feito um jogo espetacular contra a Espanha, assim, um jogo fenomenal. Eu digo que para as pessoas que quem não gosta do Cristiano Ronaldo, de ver o Cristiano Ronaldo jogando, não gosta de futebol. Eu gosto muito, galera, eu gosto muito de animes, né, como Cavaleiros, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, entre outros. E nesses animes, esses desenhos japoneses, eles têm uma coisa que tem os deuses
e tem os grandes guerreiros que lutam muito, se aperfeiçoa seu poder, e acaba às vezes se equiparando a um poder de um deus, né? Eu boto o Cristiano Ronaldo um pouco nesse de um jogador sendo comparado com um gênio. No caso, Pelé foi um jogador mais completo que o mundo já teve, seria um deus do futebol, futebolisticamente falando, e pode se comparar o Cristiano Ronaldo com Pelé, pelo fato do que o Cristiano Ronaldo se aperfeiçoou todos esses anos de carreira. O exemplo que o Cristiano Ronaldo, o legado que ele vai deixar, eu espero que seja um legado muito positivo. Espero que os novos jogadores que vêm aí, eles se inspirem muito em Cristiano Ronaldo. Não que eu não goste do Messi, eu sou um fã do Messi. Mas se pegasse uns 5, 6 anos atrás, vocês me perguntassem: Rodolfo, quem você quer pro seu time? Quem você quer pro São Paulo? Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu não pensava nem duas vezes, Messi. E hoje, pelo fato do que o Cristiano vem fazendo nesses últimos anos, pela liderança que ele conquistou na seleção de Portugal, eu tenho minhas dúvidas, viu, galera? Mas falando da Copa do Mundo, da primeira fase, como eu acabei de dizer, as minhas seleções favoritas seriam essas, sem ordem específica, né? Brasil, Espanha, Alemanha, apesar da Alemanha ter perdido para o México, e a França, que tem jogadores muito talentosos. E tem a Bélgica. Eu gostei muito da forma de jogo da Bélgica, um pouco diferente, né? Um 3-4-3. A Inglaterra, que começou muito bem o jogo contra a Tunísia, mas no jogo inteiro foi muito mal. Uma seleção que também eu espero algo a mais, mas eu acho que a Bélgica está mais pronta do que a Inglaterra. E assim, pensando aqui, Uruguai ainda não, sem inspiração, né? O Tavares, ele tentou colocar um time mais leve no meio de campo, um Vecino, Bentancur, De Arrascaeta, o jogador do Boca, que me fugiu o nome, mas aí no segundo jogo agora ele colocou o Sanches, colocou o Cebola, e o time não deu uma engrenada, né? O Cavani tentando lá alguma coisa, mas o time do Uruguai tá, na minha visão, tá sem inspiração. Mas a tendência é que nessa segunda fase, né, eu acho que se o Uruguai pegar a Espanha vai ser muito complicado, mas a tendência é que o Uruguai cresça de produção nos oitavas de final. Mas se caso pegar a Espanha, vai ser um pouco, na minha opinião, muito complicado. A Rússia, numa certa forma, me surpreendeu. Eu pensava que a Rússia ia ter mais dificuldade. Na verdade, o que me decepcionou foi a seleção do Egito. Eu esperava que a seleção do Egito fosse um pouco melhor. Eu esperava que a seleção do Egito desse um pouco mais de dificuldade para a seleção da Rússia. E mesmo com o Salah, não conseguiu fazer praticamente nada no jogo, né? Então, falando um pouco assim, de seleção que eu gostei, agora não tem uma seleção assim específica. Gostei muito da estratégia, de forma de jogo do time do Osório, do México. Vamos ver como é que o México vai jogar amanhã. O México, que tem na sua história um pouco daquela sem uma equipe inconstante, né? E você pega uma equipe constante com um treinador que gosta de mexer muito, né? Então vamos ver o que o Osório vai fazer amanhã na escalação do México. Mas assim, o jogo que o México fez contra a Alemanha foi estrategicamente perfeito, né? Mas o problema é que o México não tem muito material humano, né? Assim, para ir muito longe na Copa.
Ele tem um time titular interessante, razoável, mas pela forma de jogo que o Osório propôs no primeiro jogo contra a Alemanha, foi muito desgastante, né? Contra-ataques muito bem montados. E o primeiro tempo foi muito desgastante com esses contra-ataques da seleção mexicana. E no segundo tempo, ele foi obrigado a fazer algumas alterações e a qualidade técnica do time caiu bastante. Tanto que teve 2, 3 contra-ataques que a seleção do México não aproveitou por falta de qualidade técnica. Então vamos ver, a seleção do México me agradou muito no primeiro jogo. Vamos ver como a Alemanha vai sair amanhã. A Alemanha precisa ganhar amanhã de qualquer jeito. O jogo da Alemanha amanhã vai ser bem interessante. E falando de seleção brasileira, galera, a seleção brasileira, na minha opinião, no primeiro jogo não jogou mal. Na verdade era para ter ganho o jogo, né, se o juiz tivesse marcado a falta no Miranda. Apesar de achar que o Miranda, pelo nível que é o Miranda como zagueiro, eu achei que o Miranda falhou na jogada, mas isso não quer dizer que não foi falta. Eu comparo muito esse jogo com o jogo de São Paulo e Fluminense no gol do Fluminense, que o Arboleda sobe, ele prefere simular uma falta em vez de ir na bola, que era praticamente dele, mas que pareceu que foi falta, e acabou saindo o gol do Fluminense. Eu comparo um pouco com esse lance, que foi falta, mas que o zagueiro falhou. Foi o que aconteceu, na minha opinião, no gol da Suíça. E no jogo de hoje, galera, hoje seria um extremo milagre se o Brasil não ganhasse da Costa Rica, né? Se Costa Rica fez uma marcação recuada, mas não quer dizer que um time retrancado tem uma marcação eficiente, muito pelo contrário. Costa Rica não teve uma marcação eficiente, tanto que teve muitas bolas, passou pelo gol do Navas, bateu na trave, triscou no jogador que a bola quase entrou. Então, assim, na minha opinião, seria um milagre hoje o Brasil não ter ganho da Costa Rica. Então, a Costa Rica muito fraca, sem contra-ataque algum, se livrando da bola, tirando a bola de qualquer jeito, às vezes o corpo de um jeito torto, o jogador querendo afastar a bola e a bola indo pro lado errado. Então hoje, se a seleção não ganhasse hoje, seria daquelas coisas do futebol mesmo, né? Na verdade, a seleção brasileira já era para estar classificada, né? Só que o jogo da Suíça, a bola também não entrou, né? Eu não vi, assim, um momento de desespero. Eu não acho que a seleção brasileira eu não acho a seleção brasileira assim tão favorita assim num escalão alto, mas ela tem um favoritismo, mas você vê que tem algumas falhas da seleção, né? E pelo primeiro jogo, quantos jogos já teve do Brasil que o Brasil jogou pior contra a Suíça e ganhou o jogo? Se a gente pegar as últimas estreias da seleção, você pega a estreia de 2014, a seleção jogou pior do que jogou contra a Suíça. Estreia de 2010, o jogo foi fraquíssimo. Estreia de 2006, ganhou de 1-0 aquele golaço do Kaká, o time jogou mal também. 2002, aquele pênalti lá que foi marcado por Luizão fora da área. Então, esse foi uma estreia da seleção brasileira, onde a seleção estreou, foi melhor que a Suíça e não ganhou, né? Então, não vi para desespero, mas eu tenho alguns pontos de vistas, né? Eu acho que ele se equivocou não na escalação do time titular. Era um time que até eu também queria. Lógico que eu tinha algumas dúvidas aí no time titular, mas é caso de forma de jogo, pelo meio de campo, que o Brasil é formado com Paulinho, Casemiro e Coutinho. E só que aí a dúvida do Paulinho, como é que ele ia se sair, né? Porque o Paulinho ele
Ele é um jogador de muita infiltração, só que ele não tá desenvolvendo não desenvolveu esses dois jogos. E ele não tá, ele tá, na minha opinião, ele tá muito abaixo ali dos outros jogadores, né? Sendo que a seleção, no plano individual falando, foi razoável, não foi excepcional. E o Paulinho, na minha opinião, o Paulinho ao lado de Gabriel Jesus, eles estão bem abaixo, né? Você viu, hoje o Fagner jogou, hoje o Fagner fez uma partida razoável, na minha opinião. Acho que ele fez uma partida até melhor que o do Danilo. Você vai me perguntar, se levaria o Fagner para a Copa? Provavelmente não. E nesse ponto que eu quero tocar. Eu acho que o Tite teve algumas falhas na convocação. Não no time titular. Ou não hoje, que hoje ele foi muito bem, na minha opinião. Costa Rica não queria jogar. Costa Rica era um time que se defendia mal. E por circunstâncias do jogo a bola não queria entrar, né? Algumas falhas, né, na finalização da seleção, mas tinha bola que não entrava, que era tipo daquela coisa de inacreditável. E ele foi muito bem na alteração. Ele colocou o Firmino. E principalmente a entrada do Douglas Costa, né? Que o Douglas Costa entrou muito bem. O Willian não tá bem nesse jogo. No primeiro jogo eu não achei que ele jogou tão mal assim. No primeiro jogo eu achei que ele fez um bom primeiro tempo. Só que o Willian tem um detalhe, né? Que se torna muito importante. Ele volta muito. Às vezes você vê o posicionamento do Willian no primeiro jogo falando que ele vinha, às vezes ele estava atrás do lateral. Então ele volta muito. E na hora que ele vai desenvolver no ataque, ele não consegue. Então eu vi essa dificuldade que o Willian teve no jogo contra a Suíça. Não quer dizer que o jogador não tem que voltar para marcar. Só que eu acho que o Tite tinha que montar uma estratégia para os jogadores, um time mais compacto, né? Um time que montasse tipo uma armadilha para o adversário, um pouco que foi México e Alemanha, né? Pô, o Willian tá ali do lado, o Willian na velocidade ele vai, tipo dessas coisas, porque para não prejudicar o talento individual que o Willian tem. Ele é um jogador de muita velocidade e se ele perder esse maior ponto que ele tem, né? Esse maior potencial que ele tem, aí ele não tem como ele jogar. E foi daí que o Tite foi bem, que o Tite colocou o Douglas Costa, e na minha opinião o Douglas Costa foi o melhor jogador do jogo hoje. Eles deram o prêmio pro Coutinho, né? Só que na minha opinião o melhor jogador do jogo foi o Douglas Costa. Jogou muito bem, com muita atitude, muito bem. O Douglas Costa para mim hoje foi muito bem, na minha opinião. E falando um pouco, né, acabei falando um pouco de jogador por jogador, e no caso do Tite e sua convocação, na minha opinião o Tite ele se equivocou em algumas escolhas que ele teve, porque Renato Augusto, eu acho que não é o momento para Renato Augusto na seleção. Eu gosto do futebol do Renato Augusto, gostaria que ele jogasse no São Paulo, acho ele muito bom, só que eu acho que não era o momento para ele estar na seleção. É o mesmo caso o Fred, não entendi a convocação do Fred. Fred pode entrar e, né, não se sabe, que é o jogador que ele tem ali de volante ali, que pode acertar o meio de campo, mas eu não sei se é o cara. O Tyson também não entendi, sendo que ele já tinha o Willian e Douglas Costa, jogadores de lado, que o Neymar eu considero jogador, não considero tanto jogador de lado, mas você pode colocar também como jogador de lado, pela forma que ele joga no time. E eu não entendi a convocação do Tyson, então ele convocou dois jogadores que praticamente até agora
que ele poderia, são dois jogadores que ele poderia ter convocado melhor e colocado no jogo, né? E sim, Rodolfo, quem você convocaria para o lugar desses jogadores? Bom, galera, eu pensaria há pouco tempo a gente viu o Hernanes jogando muito. Por que não ter pensado no Hernanes? Eu não falo para a convocação final, porque ia ser um pouco até incoerente da parte dele. Ele não convocou o Hernanes e ia convocar na convocação final, né? Então, acho que o Tite ele poderia ter pensado em umas possibilidades melhores, né? Por que não o Arthur do Grêmio, né? Por que não o Luan do Grêmio? Por que não o Neymar mais à frente com Coutinho e Luan no meio ali? Então assim, por que não o Moisés do Palmeiras, que eu acho um puta jogador, se encaixaria muito bem ali no meio de campo. Jogador de personalidade, jogador frio, jogador... Então assim, eu acho que a seleção teria algumas opções interessantes para se jogar. Agora porque o Tite decidiu levar alguns jogadores, porque lógico, ele é competente, eu acho bom treinador, só que nesse ponto eu acho que ele errou. Mas enfim, vamos ver aí. Meu vídeo ficou um pouco extenso, né, galera? Mas agora eu vou esperar acabar a segunda rodada pra gente aí, pra vocês verem o que eu achei da segunda rodada que já tá rolando. Falar da seleção peruana, foi uma pena. A seleção peruana faltou material humano pro Gareca que é um excelente técnico. E você vê como é que é as coisas, né, galera? O Cueva se poupou para jogar a Copa e ele teve a bola no pé dele para provavelmente o Peru, não sei se o Peru se classificaria, mas certamente, na minha opinião, ele jogaria esse terceiro jogo disputando uma vaga. Então é umas lições aí que o Guerreiro também se poupou muito no Flamengo. O país se comoveu pelo Guerreiro e tal, por ele ir para a Copa. Lógico que parece que foi um absurdo a punição que ele teve, concordo. Só que o Guerreiro também ele se poupou muito no Flamengo para jogar na seleção peruana. Isso foi fato. E o Cueva também. Aí chegou na Copa, as coisas não deram certo. Então, será se ele tivesse um desempenho mais profissional em seus clubes, será que não seria mais sorte na Copa? Não se sabe, né? Já vimos isso em outras ocasiões. A seleção do Dunga mesmo, até do Filipão, os jogadores se poupando, aquela coisa de vai ter Copa e tal. Já vimos isso. Errado, né? Na minha opinião. E é isso aí, galera. Copa do Mundo é espetacular, é sensacional. Como eu coloquei no Twitter, eu amo a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma coisa assim espetacular. Valeu, galera, curtam, compartilham, se inscrevam e até o próximo vídeo.